Salve torcedor colorado! Vamos de notícias do Inter. Gente, que vergonha pelo jogo de ontem. Diante da sua torcida, mais um papelão colorado. Vamos acompanhar os comentários do Baldasso após o vexame de ontem. Desde que o Kudê chegou, todas as manifestações que eu fiz sobre o trabalho dele, especialmente em 2024, elas passam sempre pelas mesmas coisas. Eu tenho que tomar cuidado nesse meu comentário de hoje aqui, porque tem quantas pessoas estão aqui? Eu acho que tem umas 30 mil pessoas simultâneas agora. Eu tenho que tomar cuidado com essas pessoas que me dão o carinho da audiência de não ser repetitivo. Eu vou tentar, eu sou um comunicador com experiência, eu vou tentar não ser repetitivo. Mas para não ser repetitivo, talvez eu só tenha que usar palavras diferentes, termos diferentes, figuras diferentes, porque os problemas são os mesmos. Os problemas são rigorosamente os mesmos. Só que eu acho assim, que a diferença hoje talvez seja todos terem chegado à conclusão que não tem mais o que fazer. Eu estou muito próximo de pensar isso. O que eu posso esperar? O que eu posso esperar? O que eu tenho com o Eduardo Kudê? Vamos lá. De novo, eu quero fazer o corte de 2024. 2023 o trabalho dele foi ruim também, tá? 2023 foi ruim o trabalho dele, mas vamos pegar 2024. Em 2024, o Eduardo Kudê recebeu um grupo de jogadores muito bom. Cuidado você aí. Cuidado você aí, que eu já vi vários comentários aqui. A popular do Internacional está cantando time seja mais guerreiro e tal. Jogadores do Internacional lutaram por um prato de comida o jogo todo. Não faltou vontade, não. Não faltou vontade, não. E digo mais, cuidado. Cuidado. Porque você aí, assim como eu, que há 3 meses estava tirando sarro dos seus amigos gremistas, porque nós, do Internacional, tínhamos feito contratações para nos tornarmos um dos grupos mais importantes do futebol brasileiro. Pela primeira vez em, 10 anos, ter um belo grupo de jogadores. Você que comemorou isso, cuidado para não ser incoerente agora. De daqui a pouco achar que o grupo não é bom. O grupo é bom. Tem time titular, tem time reserva. Não está faltando vontade aos jogadores. O problema, decididamente, não é esse. E é fundamental que nós, torcedores, neste canal aqui, que atinge dezenas de milhares de pessoas e que chega a todos lá dentro do Internacional, vocês sabem disso, o Kudê esses dias largou letrinha para a gente aqui. É muito importante que a gente não desvirtue o foco da nossa crítica, do nosso apontamento. O que nós vimos hoje? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Internacional voltou hoje ao estádio Beira-Rio 70 dias depois. O último jogo do Internacional no estádio Beira-Rio tinha sido contra o Atlético Goianiense. Lembram disso? Vocês lembram como é que foi aquele jogo? O Inter empatou em 1-1, vaia da torcida, e o Internacional passou o jogo todo sem conseguir entrar na área do adversário, e no final do jogo, botando um monte de atacante, começou a perder alguns gols. Rigorosamente, o que aconteceu hoje. 70 dias depois, os problemas são rigorosamente os mesmos. Assim como no jogo contra o Atlético Goianiense, o Inter teve a bola no jogo de hoje. Assim como naquele jogo, o Internacional hoje circulou a bola para os lados tal e não conseguiu entrar na área. Assim como naquele jogo, na primeira investida do adversário, a gente sucumbe. Assim como naquele jogo, no final dele, quando o Kudê empilhou 35 atacantes, aí começou a ter algumas chances de gol no oba-oba, sem nenhuma ciência, sem nenhuma formatação, sem nenhum trabalho, só no oba-oba mesmo, de encher de atacante e entrar na área. Foi assim hoje também. Os problemas são os mesmos. O Internacional patina em 2024. Patina. O Internacional é um carro atolado com a roda girando na lama sem sair do lugar. Por conta do trabalho de Eduardo Kudê, que é insuficiente e incompetente. O trabalho de Eduardo Kudê no Internacional é horroroso. Quando é que vão se dar conta disso? Até quando a gente vai ter que ouvir do Internacional, do vestiário das pessoas no Inter, que o problema é que tem jornalistas que me assassinam, que não consumam merda, que há um complô, segundo o presidente, de alguns jornalistas contra o Eduardo Kudê, xenofobia, alguns dizem. Que o problema, e o Kudê disse isso ali atrás, que o problema é que a torcida estava vaiando e se o torcedor não apoiar, nós não vamos ganhar.
Que o problema era a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque os jogadores tinham que fazer 5 horas de viagem num avião fretado confortável e isso desgastava muito os atletas. Que o problema eram os desfalques, sendo que todos nós dissemos que neste ano desfalques não seria desculpa, porque tem grupo. Tem grupo. Eu digo para vocês não gostam do Johan, né? Beleza, eu acho que eu também estou desistindo do Johan. Tem muitos jogadores que estão mal, tal, beleza. Acho que isso muito mais por conta do coletivo. Mas eu digo para todos vocês com absoluta segurança, estes jogadores que estiveram em campo hoje, esse time que foi escalado para hoje, poupando jogadores, cheio de desfalques, com um monte de problema, este time é melhor que o Vasco em qualidade técnica. É melhor que o Vasco. E eu digo para todos vocês, agora 37 mil pessoas simultâneas, aliás, todo mundo se inscrevendo no canal, aperta o inscrever-se aí, que eu não sei o que vai acontecer com o Inter. Eu não sei o que pode ser feito agora. Nós estamos esperando a entrevista coletiva pós-jogo, que a gente não sabe se o Kudê vai pedir demissão, o que vai acontecer. O Kudê era meio desistente durante o jogo, não sei. Mas eu digo para vocês aqui, o que a gente pode mudar até quarta-feira contra o Juventude? O Juventude é favorito, tá? O Juventude é favorito contra o Internacional. O Juventude tem um técnico competente, está jogando mais bola que o Inter. O Juventude é favorito, porque o Inter não está jogando nada. Eu esperei a cada jogo. Eu estou contando os dias para chegar a esses confrontos da Copa do Brasil. E a cada jogo que passou do Internacional, eu esperei que o Inter evoluísse, que houvesse progresso. E não há, meu Deus do céu. Como pode um treinador ter tantas limitações? Não importa, gente, o time que esteja em campo, o Kudê não sabe fazer o time ter uma mecânica de jogo para entrar na área com qualidade. O gol do Bustos foi a segunda chance de gol do Inter o jogo todo, quando o Vasco já tinha metido 2 e perdido outros 2. O Inter só foi ter chance de gol no final quando tinha 35 atacantes em campo. Sem nenhum formato, sem nenhuma mecânica, sem nenhum trabalho, sem nada, só no oba-oba. O time do Inter é um time pobre taticamente, paupérrimo taticamente, em cima de um trabalho horroroso de um treinador que não encontra solução nenhuma. Será realmente que o Internacional vai continuar colocando a culpa em todo mundo? Em nenhum momento vai se chegar à conclusão que o culpado é Eduardo Kudê? Será mesmo? Até quando teremos que aguentar isso? O mês de julho, ele é definitivo para o 2024. A gente pode cair fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E no Brasileiro, convenhamos, mais uma derrota no Brasileiro? Eu estou muito próximo de dizer que o Inter não tem mais chance de ser campeão dessa competição. Pode acabar 2024 no final de julho, se o Inter continuar jogando dessa forma. Só que essa minha frase, se continuar jogando dessa forma, continuar jogando dessa forma, se continuar jogando dessa forma, eu estou repetindo há 2 meses. E o Inter continua jogando dessa forma. Continua jogando dessa forma e nada acontece. Outro que demonstrou toda a sua insatisfação foi o nosso querido Vaguinha, que desenhou o cenário de que caindo pro Juventude. Será muito difícil a permanência do técnico colorado. Vamos falar por que, na minha opinião, o Internacional perdeu o jogo? E o que vai acontecer nessa semana que é decisiva para o futuro do técnico Eduardo Kudê no estádio Beira-Rio. Tem um cenário aí que está muito bem desenhado e que não irá permitir fracasso ou um novo fracasso contra o Juventude. O que ele fez, as atitudes tomadas ou as decisões tomadas nas substituições, enfim, a análise do desempenho do Inter diante do Vasco a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de KTO, KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. Aqui embaixo tem o link, tu vai direto para KTO para fazer o teu cadastro. Pega o meu cupom lá, cupom é o Vaguinha20. Eu tenho otimismo que a gente vai passar pelo Juventude. Vamos preparar a semana aí, tem a volta do Ener Valencia e vamos fazer uma combinadinha legal na KTO aí pra gente ganhar um dinheirinho. Hoje aqui no estádio Beira-Rio mudou o cenário, né? O Inter voltou para casa. Beira-Rio, mais de 30 mil torcedores, gramado bom do Beira-Rio, não está ainda 100%, mas gramado bom. Só o que não mudou foi o futebol do Inter.
mais do mesmo. Mudou o time, mudaram algumas peças, mas o Inter exatamente igual àquele que a gente está vendo, olha, tranquilamente aí nos últimos 8, 10 jogos. Um time que chega perto da área do adversário e tem muita dificuldade para criar. Até criou no primeiro tempo, mas assim, não teve uma chance muito clara. Teve alguns chutes. Vou pegar um aqui do Alan Patrick, que foi um chute perigoso, no cruzamento do Lucas Drummond para trás. Alan Patrick bate de primeira e o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, faz a defesa. Mas faltou muito, assim. O Vasco nitidamente não queria jogar. O Inter tomou conta do jogo, com mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Mas faltou efetividade. O Vasco não estava nem a fim de jogar, tanto que não ameaça nenhuma vez o gol do Fabrício. O Fabrício faz uma defesa aos 35, num chute de fora da área, que é a única intervenção que ele faz no primeiro tempo. E aí começam os erros do Kudê, na minha opinião. Ele troca, tira o Lucas Drummond, que não estava mal no jogo, mas ele estava pegando no pé do garoto. Eu estava na frente dele aqui, perto da Casa Mata, aqui na cabine, vendo as reações dele. Ele estava cobrando demais o garoto. Perdeu a paciência e tirou no intervalo. Mas o Johan, ele deixou no time. O Johan ficou no time. O Lucas Drummond saiu. E aí ele colocou o Wanderson. O Wanderson, mais de 20 jogos que ele não dá uma assistência. Não faz nada. Não produz. Ele botou o Wanderson. E colocou o Wesley como uma espécie de referência por dentro. O Wesley está sendo o principal jogador do time do Internacional. Onde o principal jogador do time tem que jogar? Onde ele se sente à vontade para jogar pelo lado de campo. Depois ele tenta corrigir, bota o Alário centralizado, puxa o Wesley para a ponta, mas aí já é tarde. Aí já é tarde porque Robert Renan falha feio. Mas ele não falha, não é um escorregão do Robert Renan. É isso que eu quero chamar a atenção para você. Não foi um escorregão, uma fatalidade. Não! Ele falha porque ele é autossuficiente. Algo que nós sabemos que ele é desde que ele chegou aqui no Inter. Passa pelo pênalti perdido, outras situações. A falha foi dele. Mas não estão aí todos os problemas do Internacional. Não. Teve um gol de escanteio, onde a zaga não perde 2 vezes por cima no mesmo lance, desorganizado. E depois, na falta de poderio ofensivo para buscar o jogo. Ainda sai um gol do Bustos, mas muito mais assim no lançamento do Bruno Gomes, nas costas da zaga do Vasco, que o Bustos ganha, meio que respingando na dividida. Aí o goleiro não sai, ele chuta, faz o gol. Tem outras 2 chances do Gustavo Prado, que ele perde o gol, mas eu já quero falar sobre os jovens. E depois o Robert Renan dentro da área também chuta na trave. Só sobre os jovens, tá? O Inter precisa resolver a situação do Gabriel Carvalho. Por quê? Tá claro que o Inter não quer mostrar o garoto, mas porque tem contrato com uma multa rescisória baixa para clubes do futebol brasileiro, né? Chama o garoto, chama o empresário, quanto vocês querem. Porque senão devolve o guri pro sub-20 para ele jogar. O guri entrou contra o Vitória, deu um passe e nunca mais jogou. Aí, o Gustavo Prado, que já sei o que vocês vão querer ver sobre o Gustavo Prado. É bagre, não joga nada, tropeça na bola. Errou um gol feito hoje. O Gustavo Prado tinha que ser titular hoje, no lugar do Johan. Esse sim não joga nada, mas é bruxo do treinador. Então o Johan tem que jogar. E o Gustavo Prado só entra na ruim. Recebeu uma oportunidade contra o Fluminense no Maracanã e não foi bem. Mas quantas oportunidades que o Johan já teve, sequência, joga mal, não sai do time. Joga mal, não vai pro banco. De novo, na primeira que o Gustavo Prado não foi bem, tira, bota o Johan. Essas coisas não dá para entender e essas coisas não podem ficar ao bel prazer do treinador. A direção precisa fazer esse tipo de cobrança. O Kudê foi xingado hoje no estádio Beira-Rio. E não foi por 1, por 2, por 3. Milhares de pessoas xingaram o técnico Eduardo Kudê. E aí, nesta reta final de conteúdo, eu quero falar sobre o cenário que se estabelece.
O Inter faz uma campanha insatisfatória no Campeonato Brasileiro. O Inter ganhou o Grenal e depois não ganhou mais. Antes do Grenal a campanha era boa. Era uma campanha boa. O Inter soma ali duas vitórias contra Corinthians e Grêmio. Fica ali olhando para a ponta de cima, né, com os 2 jogos a menos e tal. E aí perde, a campanha deixa de ser boa para ser uma campanha regular. E ela está bem próxima da campanha ruim. O que isso significa? O que esse cenário quer dizer? O Inter tem agora quarta e sábado a decisão na Copa do Brasil, para quem avança para as oitavas de final da competição contra o Juventude. Juventude que eliminou o Inter. Se o Inter tivesse uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima, quem sabe sonhando com título, ou até bem consolidado no G6 do Campeonato Brasileiro, uma eliminação que seria já muito forte e traumática contra o Juventude, ela poderia ser relativizada se a campanha no Brasileiro fosse boa. Com a campanha ruim no Campeonato Brasileiro, nada pode segurar Eduardo Cudê. Pra mim já deu, com todo respeito a Eduardo Cudê, mas o Inter precisa de um outro treinador.